Mais um Amazônia no Ar, esse nosso podcast que fala sobre o maior bioma do mundo, a Amazônia. Só que a gente fala de dentro para fora, né? São os nossos problemas, não o contrário, não de fora para dentro, são os nossos problemas, as nossas questões contadas por nós. Bem, hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo. Você já ouviu falar de greenwashing? Esse termo é usado para definir uma espécie de lavagem ambiental, uma maquiagem ambiental. O que significa? Empresas que fingem ser super preocupadas com o meio ambiente, com a sustentabilidade e, na verdade, quando você vira para a página 2, são empresas que prejudicam o meio ambiente, que agridem o meio ambiente. E quando a gente fala de Amazônia, aqui o que mais tem é empresa praticando greenwashing. Para falar sobre esse assunto, a gente vai trazer uma decisão que aconteceu na semana passada, histórica. A Norsk Hydro, a maior produtora de alumínio do mundo, foi condenada a pagar 50 milhões de reais de danos morais e coletivos devidos aos associados Cainquiama. A Cainquiama é uma associação. A decisão foi motivada em função do prejuízo ambiental que as empresas da Hydro, porque é importante a gente lembrar que a Hydro é um conglomerado, né? O prejuízo que essas empresas têm causado ao meio ambiente. Mas eu quero trazer uma informação assustadora, que inclusive consta nessa decisão do juiz. A Hydro emite dióxido de carbono, o CO2, o famoso CO2, além de dióxido de enxofre, o SO2, em volume tão grande, gente, que supera mais do que o dobro da emissão de CO2 de uma cidade como Belém do Pará, que tem 1.300.000 habitantes, mais ou menos. Vocês têm noção do que é isso? Só as empresas da Hydro emitem essa quantidade de gases de efeito estufa, gases nocivos. E como a gente está falando num momento importantíssimo sobre crise, emergência climática, aí fica a pergunta: como é que a Hydro está atuando nessas condições ainda aqui em plena Amazônia? Bem, para falar sobre esse assunto com a gente, nós trouxemos aqui o Ismael Moraes, que é advogado socioambiental. Doutor, muito obrigada por ter topado conversar conosco. Eu quero começar falando sobre essa decisão. 50 milhões para a Hydro não é nada, né? Não, não é nada. E a sentença ela é muito mais do que isso, né? 50 milhões é apenas os danos morais coletivos para os associados da Cainquiama. Esse é o mero detalhe. A sentença ela obriga a Hydro a converter a matriz energética dela de combustíveis fósseis, né? O óleo que ela utiliza, uma espécie de óleo diesel grosso, que é altamente contaminante, para gás natural, que ainda que seja contaminante é muito mais. E ela assinou uma resolução com o Estado do Pará se obrigando a fazer isso até 2019. Foi justamente em 2019, quando passou o prazo, que nós ajuizamos a ação para obrigá-la a fazer. E ela, então, contratou uma empresa e colocou um terminal de gás em Barcarena como uma maquiagem, para fazer de conta que ela estava fazendo isso dentro da indústria, mas a indústria dela continua utilizando ainda óleo e carvão mineral, que são altamente contaminantes. Então, se ela fizer isto, ela deve gastar quase 2 bilhões para concluir, fazer essa conversão, e se ela não fizer, o juiz já condenou a que ela tenha que devolver os 7 bilhões e meio que ela recebeu de incentivo fiscal, com mais correção monetária e multa, o que deve passar de 20 bilhões. Então, esses 50 milhões de danos morais coletivos é um detalhe sobre a grande importância da sentença que obriga a que ela, e que é o governo do Estado também, que não tem atuado, que vergonhosamente o governo do Estado não tem atuado para obrigá-la a cumprir a lei. Doutor, quando a gente fala que é importante que você entenda, esses 7, bilhões de reais é um valor relacionado com a isenção de imposto que a Hydro tem aqui no Pará. Então, só para você entender, funciona mais ou menos assim. Vou aí para o Pará, vou explorar o Pará, mas olha, vou gerar muitos empregos, a gente vai gerar renda para as pessoas, a gente vai
revolucionar essa região. Então, me dá essa concessão, me isenta de imposto. A pergunta é, você na sua casa é isento de imposto? Pois é, a Hidro é isenta de imposto. Só que quando ela recebe essa isenção, automaticamente ela se compromete, e um dos compromissos dela é com a sustentabilidade do meio ambiente. Doutor, isso no final das contas, a população é beneficiada pela atuação da Hidro em Barcarena? Olha, vamos lá. Vamos considerar primeiro quem são os empregados da Hidro e quem são as empresas contratadas pela Hidro. Quase todos são de fora do Pará. Paraenses mesmo são pouquíssimos. Existem empregados paraenses? Claro que existem. Mas são dos cargos, são dos trabalhos mais subalternos que tem na Hidro. Pois bem, fora isso, o retorno. Qual é o retorno que tem para a sociedade paraense mesmo? Ela já tem isenção, já não paga quase imposto. Né? Então, o que ela está deixando aqui? Ela está deixando aqui muita contaminação. A propósito, essa sentença ela é apenas sobre um aspecto da contaminação atmosférica que não é só em Barcarena, que atinge Belém também. Existe a contaminação do solo e existe a contaminação dos rios que não está contemplado nesta sentença. Então, porque o objeto da ação foi a questão da contaminação atmosférica pelo fato de ela não converter a matriz energética dela. Pois é, porque quando a gente coloca isso aí para vocês nas redes sociais e vira uma polêmica, as pessoas veem, mas trouxe desenvolvimento, mas desenvolvimento para quem? Se as pessoas, as comunidades ali não são beneficiadas. Um outro ponto importante, doutor, que é o seguinte, essa empresa chega ali e ela vai se relacionar com geralmente populações que são ribeirinhos, extrativistas e chegam impondo como se essa população ela tivesse a obrigação de trabalhar para a Hidro. Então, trabalho é diferente de emprego. Quem diz que essas pessoas querem esse emprego? Elas querem continuar trabalhando da pesca. Eu estou errada? Me corrija, por favor. É perfeito o que você está dizendo. É perfeito. Quando essas empresas chegam e o discurso de governantes junto com delas é o seguinte: nós vamos pegar aqui e trazer riqueza e trabalho. As pessoas que vivem na forma tradicional ribeirinha, quilombola ou indígena na Amazônia, vivem com alta qualidade de vida, quando não há interferência externa. As pessoas comem muito bem, as pessoas elas coletam frutos, como o açaí, é apenas um exemplo, açaí, bacuri, elas pescam, elas caçam. Atualmente, por exemplo, em Barcarena, toda a comunidade ribeirinha de pescadores não tem mais onde pescar. Por quê? Porque a Hidro ela despeja uma quantidade de bilhões de litros de soda cáustica no Rio Pará. E para você ter uma ideia, o pH das águas amazônicas é um pH ácido, naturalmente ácido, é 4,15, 4,20. O ecossistema da Amazônia tem um pH ácido, é baixo. O nível é esse, é de acidez. Pois bem, a Hidro joga tanta soda cáustica no meio ambiente que o pH no Rio Pará, na frente de Barcarena, ali na costa, em Vila do Conde, por ali, chega próximo de 8. Por quê? Ela joga soda cáustica, o pH da soda cáustica é 14. Quando reage com o pH natural ali, daquela região, vai para 8. Fica alcalina a água, não tem vida. Nem um peixe, nem um camarão sobrevive ali. E essa população vai viver do quê? Essa população afetada que pescava, que colhia, que plantava, vai viver do quê? O que tem acontecido na Amazônia é que essas populações expulsas, como foi o caso, por exemplo, da instalação desse conglomerado industrial, eles expulsaram as comunidades dos seus locais de vida, que viviam ali, e vieram com documentos prontos, que foram forjados, foram grandes grilagens que fizeram. E essas populações, então, elas se tornaram populações marginalizadas dos centros urbanos. Esse é nosso número altíssimo de criminalidade, é desse deslocamento violento de comunidades e, evidentemente, as crianças, quem era criança no início da década de 80 e que a família teve que sair para ser favelado em Belém, sem condições nenhuma de escola, de educação, de saúde. Essa grande criminalidade que nós temos em Belém, que é o nosso índice de criminalidade um dos maiores do país, é justamente decorrente disso, desse deslocamento violento, assim como aconteceu, por exemplo,
Isso foi no regime militar que iniciou isso aí. Mas no governo do PT, por exemplo, em 2008, 2010, o PT estava no governo federal, o PT estava no governo estadual, a grande lavoura do dendê que foi colocada nessa região úmida aqui, que pega o Acará, que pega Moju, que pega Tomé-Açu, com a participação de políticos de todas as espécies e vendendo terra e expulsando comunidades. São as dendezeiras, né, isso. Que a gente chama. Essa explosão de criminalidade que nós tivemos de lá para cá foi em decorrência disso. Aliciaram em alguns casos, e outros casos usaram outros meios até violentos para retirar essas populações, para dar lugar a grandes indústrias de dendê, as grandes plantadoras, a Agropalma, a BBF, a Biovale, a Petrobras mesmo, a Agropalma. Então, e que se vendem nos eventos sobre o clima, dizendo que produzem energia limpa e tal, mas estão matando indígenas aqui na Amazônia. Expulsaram indígenas, expulsaram quilombolas, expulsaram ribeirinhos, pessoas que viviam com alta qualidade de vida, e hoje é esse conflito enorme e uma grande criminalidade que você tem em Tailândia, em Moju, no Acará, em Belém, em Ananindeua, em Marituba, são dessas populações deslocadas. Doutor, o que acontece que esses mega empreendimentos chegam aqui na Amazônia e eles se comportam como se aqui fosse terra sem lei? Não tem lei para eles? Pois é. Na verdade, acaba não tendo, né? Porque as autoridades públicas, os políticos que estão nos cargos de autoridades públicas, as outras autoridades públicas que podem fazer alguma coisa, não agem. E quando as próprias lideranças, às vezes, de movimentos populares se corromperam, isso se transformou no que nós estamos vendo. Não é só o bolsonarismo que veio e atacou as instituições do país. As nossas instituições elas estão sendo corroídas já há muito tempo, por dentro. O capital, né, vai comprando tudo? Vai comprando tudo. Então, a gente vê aí que houve uma decadência muito grande no nosso país por conta de justamente a corrupção entrar por todo lado e conseguir fazer com que essas empresas se instalem e tenham o licenciamento que querem. Os licenciamentos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente emite são fraudulentos. Eles não garantem nada em termos ambientais. São verdadeiras fraudes. E eu desafio a qualquer grande projeto que tenha na Amazônia a vir comigo aqui nesse programa e dizer eu tenho meu licenciamento, não é fraudulento, eu aponto onde tem a fraude. Eu desafio qualquer projeto. Qualquer um. Eu já desafiei isso antes. Inclusive, a nota que a Hidro passa, né, sobre essa decisão que a gente divulgou aqui, ela informa que vai recorrer da decisão e que possui todas as autorizações e licenças necessárias para operar e que todas as emissões são devidamente comunicadas às autoridades ambientais. Então, o que acontece? Onde é que esse sistema está falhando? Que a Hidro está dizendo que tem as licenças ambientais, que faz tudo dentro do rigor da lei. Enquanto isso, as comunidades tradicionais estão reclamando, estão dizendo que estão morrendo. Se você conversa com a Socorro, lá de Barcarena, ela diz que a avó dela viveu até 105 anos. Agora os familiares dela todos estão morrendo com 40, 45 de câncer e de uma doença grave. Onde é que está o problema aí, doutor? O problema começa nas campanhas eleitorais, que as mineradoras financiam com milhões e milhões todos os políticos. E eles têm uma grande bancada no Congresso, financiam os candidatos a governo do Estado, depois se tornam parceiros dos governos e começa nisso. Elas se tornam impunes. Só mesmo o judiciário, que tem independência, que pode justamente impor uma obrigação desta, né, como esta aí. Porque as autoridades não têm independência para tratar das mineradoras. As mineradoras elas têm um poder enorme. Eu representei a OAB no Conselho Estadual de Meio Ambiente como conselheiro do COEMA representando a OAB. Todas as decisões que eu tomava no COEMA, como era relator de processo, punindo mineradoras, era de uma grande dificuldade para passar. Passava porque eu te fundamentava e não havia outro conselheiro que tivesse condições de colocar um voto diferente daquele que eu colocava. Mas eu sentia o clima pesado quando eu fazia isso. Então, as mineradoras elas têm um poder muito grande, não só as mineradoras, como o agronegócio do dendê, como o agronegócio da soja. Então, é uma coisa que realmente o Ministério Público precisa acordar para isto, né? Precisa acordar
para cobrar, para punir os agentes públicos que concedem esses licenciamentos. Tudo que a Hidro falou sobre licença é verdade, ela tem todas as licenças. Essas licenças são todas fraudulentas, mas ela tem. Mas é tudo fraudulento. Não passa por nenhum exame sério. Se a senhora convidar aqui a professora Simone Pereira, que é uma das maiores autoridades em química ambiental aqui da Amazônia, para a senhora entrevistar, ela vai lhe dizer coisas de arrepiar o cabelo. Quando eu comecei a processar a Hidro, comecei a estudar, e eu ia lá no laboratório dela na universidade, toda vez que eu vinha de lá, eu vinha com a sensação de que eu não podia mais comer nada, beber nada. De tanta noção do que ela dá para a gente, do risco que a gente corre. Então, quando a gente vê as pessoas surgirem com câncer de todo lado, a gente fica imaginando, isso não era assim antes, como é que é hoje? Assim, né? Como eu converso com muitos ambientalistas e como eu também já conversei com a professora Simone e sei um pouco dessa situação do que está acontecendo lá em Barcarena, quando eu vejo as pessoas dizendo, vou passar o final de semana em Barcarena, vou para a praia em Barcarena, eu fico, meu Deus do céu, isso está tudo... Segundo os especialistas, a ciência, a pesquisa, tudo contaminado. Agora, o senhor trouxe aqui para a gente essa questão do Ministério Público, né? O Ministério Público atua, a gente tem ações aqui que a gente tem conhecimento. No entanto, o que me impressiona é que tudo vira TAC, termo de ajustamento de conduta. Sendo que eu estou falando de crimes ambientais. E por que então essas ações não viram criminais? Bom, se a senhora me mostrar, ou se alguém me mostrar alguma ação do Ministério Público para responsabilizar, para fazer cessar a contaminação da Hidro, eu até peço desculpa antecipadamente a algum membro do Ministério Público que, por acaso, patrocine alguma ação dessas, porque eu desconheço, não existe. E de toda essa delinquência que a Hidro foi flagrada em 2018, com galerias, não eram apenas tubulações, não. Galerias inteiras despejando efluentes contaminantes nos rios, nas bacias hidrográficas. Ela não responde a nenhum processo criminal, não existe nenhum processo criminal. Isso é uma vergonha. É a total impunidade que o Ministério Público Estadual e Federal deram para eles. Se uma pessoa derruba uma árvore sem licença, a pessoa vai até presa. Ela devastou toda uma reserva ecológica que era para proteger as comunidades, que está lá instituída por lei. Ela devastou a reserva ecológica, retirou as árvores, retirou o solo, fez buracos enormes e colocou lá as bacias de rejeito. Inclusive, na ação, uma das ações que eu patrocino pela Cainquiama e que pede a recomposição dessa reserva ecológica, inclusive a promotora de justiça aqui perante a vara dá parecer favorável, assim como eu quero ressalvar aqui, inclusive com muito respeito, a doutora Eliane Moreira, que era promotora da Vara Agrária, que é uma grande estudiosa. Ela fez um estudo muito profundo e ela confirmou tudo o que eu digo na ação. Existe um parecer dela, é uma recomendação, aliás. Ela enviou essa recomendação para o governo do Estado, para todas as autoridades do Estado, para que fosse suspenso o licenciamento da Hidro e fosse obrigado a Hidro a retirar as bacias de rejeito DRS1 e DRS2 e recompor toda a floresta que existia ali. Porque o que é que acontece? É completamente ilegal e criminosa a instalação da Norsk Hydro, onde ela está, lá em Barcarena, essas bacias de rejeito. Por que o senhor diz que é ilegal? Porque foi construída em cima de uma reserva ecológica protegida por lei, que era para ter uma... É uma área de proteção ambiental e reserva ecológica que é denominado, inclusive na lei e na escritura. E como é que ela conseguiu? Corrupção. Não tem outra palavra. Como é que uma autoridade permite isso? Se você for procurar no banco de dados do IDEFLOR, que é o Instituto de Desenvolvimento Florestal, que deve ter o controle de todas as unidades de conservação, apagaram do sistema do IDEFLOR essa reserva ecológica. Foi apagado do sistema. Não existe. Vai no sistema da SEMAS, não existe. Agora eu mostro a escritura pública, foi justamente o registro de imóveis e a lei estadual que criou e que nunca foi revogada. Eu mostrei e coloquei isso no processo. A promotora Eliane Moreira me pediu, eu mandei para ela quando ela estava na Vara Agrária e ela fez um estudo e confirmou toda a origem legal. Está confirmado. Não é só eu que digo isso, o Ministério Público Estadual também. Mais de um promotor confirma isso.
É completamente legal. E tá lá, estão lá. Quando a Hidro foi flagrada em 2018, despejando no meio ambiente material contaminante, poluído. E ela foi condenada, ficou 6 meses sem operar. Não, ela não foi condenada. Foi uma liminar que o juiz federal deu, paralisou-se os 6 meses até ela se ajustar, que seria para ter um mínimo de ajuste. Isso foi feito, mas ela não. Eles não respondem um processo criminal por isso. Nada. Absolutamente nada, eles são completamente impunes. Agora, vamos lá. A gente está falando de crimes ambientais acontecendo na Amazônia às vésperas da COP30. Então, o que a gente mais vai ver nesses tempos é greenwashing. Correndo solto. Quando você entra no LinkedIn, todas as empresas são responsáveis, todas as empresas se preocupam com o meio ambiente, todas as empresas querem salvar a Amazônia. Mas será que, de fato, elas estão comprometidas com a Amazônia, com os povos tradicionais, com as comunidades tradicionais? Doutor, o que o senhor acha de que, às vésperas da COP30, a Hidro ainda emita essa quantidade de CO2 na nossa atmosfera? Isso é a clareza da sensação de impunidade que ela tem. Apesar da sentença, ela vai continuar mentindo, as autoridades do Estado vão continuar mentindo para protegê-la, e ela vai continuar não sendo punida até que seja o momento de recorrer. Uma das coisas que eu fiz, concedi uma entrevista ao Ver o Fato, e é uma coisa que eu falo muito, é de como a Procuradoria-Geral do Estado, através dos procuradores, eles defenderam a Norsk Hydro. Eles deveriam estar cobrando 20 bilhões por ela não estar cumprindo a resolução que ela recebeu. Em vez disso, eles estão defendendo a Norsk Hydro mais do que os advogados dela. E eu, inclusive, menciono aí que é possível que seja feito um pedido para que o Ministério Público investigue uma organização criminosa entre procuradores do Estado e a Hidronorte, Norsk Hydro. Porque isso é inexplicável. Como é que pode se explicar que procuradores que ganham entre os maiores salários do país para defender os interesses do Estado, que é a representação institucional da sociedade paraense, eles defendam uma empresa poluidora que está se beneficiando de dinheiro público contra a sociedade paraense? Doutor, eu fiquei impressionada na nota que eu recebi, inclusive todos os trechos a gente vai colocar aqui as notas que a Hidro passou para a gente, o posicionamento da Hidro, o que não nos impede jamais de dar essa denúncia, de falar com as pessoas e de dar para você essa decisão judicial que é importantíssima e histórica. Mas eles vão recorrer da decisão de 50 milhões, o que não é nada. Tá, para a Hidro, gente, 50 milhões não é nada. Mas eles sempre recorrem da decisão em vez de pagar para a população. O que são 50 milhões para essa população prejudicada? Né? Para eles, é realmente uma nova vida. Agora, o que são 50 milhões para a Hidro? Então, por que existe sempre essa prática de recorrer da decisão, em vez de pagar o que deve à população? Bom, isso está previsto em lei, o direito de recorrer, né? Só que, inclusive, neste caso, o juiz, na decisão em que ele obriga a que ela faça a conversão da matriz, não em relação à condenação, à indenização por dano, na parte em que obriga a Norsk Hydro a fazer a conversão, em que ele dá prazo, ele concedeu a tutela na sentença. Uma tutela que foi pedida no início, ele concedeu na sentença. Significa o quê? Que mesmo que eles recorram, o prazo para cumprir isso já vai estar contando. Já está contando o prazo. Para converter. A parte da indenização vai ser, então, ainda revista pelo tribunal de acordo com o recurso que eles entrarem. Só para a gente colocar aqui, importante. A Hidro é obrigada, ela tem até... Deixa eu só achar aqui o prazo, gente, que é muita informação. Mas ela está sendo obrigada a cumprir a transição energética, sair dessas usinas de óleo, que é combustível fóssil, para a produção para o uso de gás, né, de energia a gás.
Isso ainda não aconteceu. Qual foi o prazo que a Justiça deu para a Hidro fazer essa conversão? O prazo que o juiz dá, ele dá para que em 30 dias o Estado comprove que está exigindo dela e que ela esteja realmente começando a fazer. Não é simplesmente ela colocar um navio de gás lá no porto de Barcarena e fazer de conta que está. Ela comprove como? Comprove com projetos sendo executados dentro da indústria. Certo? Inclusive com licenciamento, também que precisa de licenciamento. Isso foi pedido desde a petição inicial. Isso nós pedimos lá do início do processo, nós pedimos que ela comprovasse com projetos a execução disso aí. Olha, a Lunorte disse que está sendo cumprido e que prevê uma quantidade significativa de investimento, que está implementando com sucesso a mudança para a matriz energética. É mentira. A única coisa que colocaram foi a usina, foi um depósito de gás lá em Barcarena. Dentro da indústria não tem nada. Tanto que eles não colocam no processo. Não tem nada no processo. Tudo que foi pedido, o que eles disseram para o juiz? Não, nós não vamos juntar porque isso tem sigilo industrial e a gente não pode mostrar nada. Bastava então eles pedirem para o juiz, faz o seguinte, coloque o processo em segredo de justiça e nós vamos apresentar. Não fizeram isso. Simplesmente se negaram a apresentar para o juiz, só que agora tem multa. Que inclusive nós vamos recorrer da multa que o juiz aplicou, porque o juiz ele aplicou a multa num valor, se eu não me engano, é R$5 mil por dia, ou R$50 mil por dia, até o limite de... 200 mil por dia até o limite de 5 milhões. 5 milhões. Então isso é irrisório. E nós vamos embargar a declaração para que o juiz ele altere isso, para que essa multa chegue no limite de pelo menos 1 bilhão de multa. Para justamente ter um efeito punitivo. 5 milhões para ela é bobagem. Não é nada. Não é nada. 200 mil por dia até o limite de 5 milhões não é nada. Doutor, em 2020, salvo engano, a Hidro foi condenada a realizar exame com todos os associados da Cainquiama. E recorreu também, como sempre recorre de todas as decisões. Esses exames não vão ser realizados mais? Como é que está essa ação? Na verdade, o juiz concedeu uma liminar determinando procedimentos para que iniciasse, ele ia fazer uma amostragem dos associados, salvo engano, em 380 associados, que iam ser sorteados, ia ser feito exame de amostragem. A Hidro recorreu de todo jeito para que isso não fosse feito. Existe uma caixa preta, né? Existe uma caixa preta, por exemplo, a Hidro, ela não admite que seja examinada a lama vermelha para saber o que consta. O que é essa lama vermelha? São os rejeitos. É o rejeito da produção industrial dela. E ela não, a gente já perguntou o que tem nessa lama. Não é informado. Veja só, eu vou fazer uma inconfidência aqui. A professora Simone fez o estudo dessa lama vermelha a pedido do Ministério Público Federal e ela chegou às conclusões dela mostrando da gravidade dessa lama vermelha, da toxicidade dela, e não só da toxicidade dela, mas da capacidade dessa lama causar uma contaminação permanente e graves doenças em pessoas. E a Hidro ameaçou processá-la de todas as formas se ela divulgasse isso. E ela, então, como ela tinha feito para o Ministério Público Federal, ela recorreu ao procurador para quem ela tinha solicitado, e o procurador disse que não podia dar garantias para ela, então ela não apresentou esse estudo. Eu até tenho esse estudo, ela me concedeu uma cópia sob sigilo, só que eu não tive autorização dela para usar nos processos. Nem tem autorização dela para dar para a gente? Não tem autorização dela. Ela me deu para que eu verificasse o estudo dela, analisasse, visse as conclusões dela. Então, essa lama vermelha é uma caixa preta. Nessa ação que nós temos proposto contra a Hidro, nós pedimos que judicialmente isso seja feito. Essa análise vai ser feita uma perícia dessa lama, né? E essa lama vermelha, para você ter uma ideia da sensação de impunidade da Hidro, empresas que trabalham para ela, empresas prestadoras de serviço, ela entrega para que elas peguem e pavimentem as ruas de Barcarena. Existem ruas de subúrbio que são ali com buraco da buraqueira que fica do inverno, elas pavimentam. As pessoas têm contato direto com isso. Com autorização da Prefeitura de Barcarena, do prefeito Renato Ogawa. E essa lama é tóxica? Altamente tóxica, altamente contaminante, altamente cancerígena e várias outras doenças. E está aí, está sendo... A sensação de impunidade da Hidro é muito grande. Muito grande. Nos parece que chega a ser até uma onipotência, né? Porque você vê que é uma luta de Davi contra Golias. Eu converso muito com a Associação
dos ribeirinhos e tudo que a gente vê sobre esses mega empreendimentos é o que o capital promove na Amazônia. O capital chega, é a financiarização da Amazônia, né? O capital chega comprando tudo e todo mundo. E criminalizando também essas comunidades. Porque quando, lá no Acará, por exemplo, a BBF entrou com mais de 1.000 boletins de ocorrência. 830 boletins de Isso, ocorrência. contra... Ela fez, a BBF, o Ministério Público, o promotor que estava no Acará na época, ele fez uma investigação, um procedimento de investigação criminal, e ele chegou à conclusão que a BBF tinha um escritório que funcionava dentro dela, que era com uma senha da polícia, com um computador de acesso no sistema da polícia. Alguém que dentro do sistema de segurança do Estado estava trabalhando para ela diretamente, produzindo boletins de ocorrência. Porque, inclusive, as delegacias não tinham estrutura para esse atendimento. Então era inexplicável. Você chega para fazer um boletim de ocorrência, um escrivão, às vezes ele leva 2, 3 horas para conseguir confeccionar um. Como é que ela conseguiu confeccionar em pouco tempo, em poucos meses, só ela 830 boletins de ocorrência? Então, a estrutura do Estado funciona a serviço completo dessas grandes empresas. Inclusive, essa informação que o promotor tem no PIC, lá no PIC ele diz que foi a Corregedoria de Polícia que investigou e chegou a essa conclusão. A Corregedoria da Polícia Civil. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Né? A cooptação de policiais, por exemplo, um delegado lá em Tomé Açu agora fez fraude no inquérito policial completa para incriminar a cacica Miriam Tembé. Fraude, ele pegou o depoimento das pessoas, as pessoas diziam uma coisa, ele colocava outra e obrigava as pessoas a assinarem. Isso fez com que o juiz decretasse a prisão dela. Fraude processual. Doutor, o senhor não tem medo da sua integridade? O senhor já foi ameaçado? Já, e às vezes eu nem sou ameaçado, às vezes eu fico sabendo da informação. Mas, assim, medo a gente tem, né? O que a gente não pode ser é covarde. O medo faz parte da natureza humana. Dizer que a gente não tem medo, a gente tem. Mas a gente não pode se acovardar, simplesmente isso. O senhor, como representante da Cainquiama, movendo 5 ações contra a Hidro, inclusive... 6 com a da Holanda. Uma na Holanda, né? O que o senhor quer? O que essas comunidades querem? O que a gente pretende com essas ações é buscar que haja justiça social, e a justiça social ela se faz hoje principalmente com justiça ambiental, com o meio ambiente e a saúde ambiental equilibrada, com um mínimo de controle das atividades produtivas. As atividades produtivas são necessárias, mas elas não podem ser uma terra sem lei. Elas não podem transformar, principalmente aqui, vir para cá, empresas de fora. Eu digo de fora, não é só do exterior, é de outros estados. E pegarem, virem aqui, cavarem os buracos que quiserem, jogarem os lixos que quiserem, produzirem os contaminantes que quiserem. Até porque o buraco vai ficar. Vai ficar. E não, essa atividade ela não se regenera. Olha, literalmente, eu tenho até um artigo escrito no início de 2021, salvo engano, sobre a Imerys, que é uma multinacional francesa. A Imerys adquiriu da Vale a PPSA, a Pará Pigmentos S.A., recebeu incentivos fiscais, recebeu todos os benefícios do Estado e deixou uma grande quantidade de cavas, de buracos enormes em Ipixuna, cheio de contaminantes, com reprodução de insetos e tudo isso, com desequilíbrio ambiental enorme, demitiu milhares de pessoas e não deu nenhuma satisfação para o Estado. A SEMAS foi lá multar. O que foi que aconteceu? A PPSA fez um acordo com o governador Helder Barbalho, ela pagou 28 milhões e morreu tudo, e está lá, buraqueira. Ela gastaria pelo menos 1 bilhão para fazer o reparo ambiental dessa região enorme que ela deixou de buraco. E isso a Imerys fez. Então é isso que está acontecendo aqui. E ela deixou um mineroduto abandonado que rasga territórios indígenas, quilombolas, contamina rio, contamina o diabo. Contamina, faz tudo isso. Com a proteção do Estado, com o acobertamento do Estado. O que essas comunidades precisam, o que essas comunidades querem desses mega empreendimentos? Justiça social, que haja regularização, que haja responsabilidade,
que não haja impunidade. Que, O assim, senhor acha possível a gente ver isso acontecendo até a COP30? eu acho que a gente pode, pelo menos, fazer com que as pessoas saibam disso, né? É muito importante, aliás, o trabalho de vocês. Eu agradeço demais por estar tendo oportunidade de tornar menos invisíveis essas pessoas e esses problemas, né? Então, essa importância da comunicação social, dos meios de comunicação social, eh, do jornalismo responsável, isso é muito importante. Eu acho que, pelo menos, se a gente fizer com que as pessoas saibam, já é uma grande coisa. Doutor, a gente lhe agradece muito a sua participação. Quero dizer que o senhor, como advogado socioambiental, é muito necessário. Eu acompanhei, li aí muita coisa das suas ações para poder entrevistar. Parabéns. E quero lembrar você que está assistindo a gente que a gente lança esse nosso olhar com muito critério, porque o que mais a gente vai ver acontecendo nesses próximos anos, aí até 2025, é o greenwashing. E a gente precisa ficar de olho, porque tem gente querendo enganar a população, dizendo que é preocupado com a questão socioambiental, quando na verdade está poluindo os nossos rios, está poluindo o nosso ar. E se a gente não ficar esperto, nós, enquanto sociedade, seremos cada vez mais dizimados. Quero lembrar que nós entramos em contato com a Hidro. A Hidro enviou uma nota, a gente falou, pontuou aqui algumas coisas do que a Hidro passou para a gente, mas em todos os nossos materiais a gente vai dar a nota da Hidro na íntegra, tá? Tanto no YouTube como nos trechos que vão para as redes sociais, a nota da Hidro estará lá. Obrigada, doutor. Eu só queria dizer, finalmente, que trazer a COP para o Pará é uma grande conquista que o governador Eder Barbalho está fazendo, está conseguindo para a gente. É uma grande oportunidade. E eu não só parabenizo o governador Eder Barbalho, como eu desejo que ele consiga realizar um grande evento. E para isso, eu faço uma advertência para ele, para que ele tenha cuidado dos grupos com quem ele vai se acompanhar para se apresentar na COP. Ele, depois de conquistar uma coisa tão grande, ele se deixe perder e deixe que nós percamos uma oportunidade dessas de realizar e de aproveitar esse momento. É isso, doutor. Muito obrigado. É isso. A gente aqui estamos de olho em tudo que está acontecendo. É bem difícil e desafiador falar, mostrar esses problemas da Amazônia, até porque, para nós jornalistas, o negócio também é um desafio. Fazer esse jornalismo de mostrar a verdade é bem difícil. Mas estamos aqui resistindo. E você pode nos acompanhar aqui pelo nosso canal do YouTube. Esse podcast está disponível também no Spotify. Os trechos dessa entrevista também vão estar disponíveis nas multiplataformas do BT+, BT Amazônia. Obrigada.